Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bendito. A nossa reflexão de hoje é: por que será que Deus não convocou os anjos para a obra missionária, para a obra de evangelização? Esse assunto me fez pensar num outro assunto, sobre o porquê Deus criou a igreja, por que Cristo morreu para que a igreja surgisse. E falando em igreja, enquanto muitas pessoas não estão fazendo questão, de ir à igreja, principalmente nesses tempos que nós estamos agora, estão aproveitando para sair fora de igreja e o número de desigrejados vem subindo nos últimos anos, eu quero dizer uma coisa para você: eu amo a igreja, de verdade. Eu sou nascida no Evangelho e eu sempre frequentei a igreja. Mas quando eu passei pelo processo de conversão genuína na minha adolescência, eu me apaixonei pela igreja e essa paixão perdura até o dia de hoje. Eu gosto demais desse ajuntamento, mesmo tendo que lidar com as diferenças que nós temos. Eu acho a igreja um lugar onde eu me sinto muito, mas muito bem mesmo. E eu atribuo isso à certeza de que a presença de Deus ali é real. Como diz a última frase do Salmo 133, é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas afinal, qual o objetivo real do Senhor Jesus em criar esse povo, a quem ele chama de igreja? Bem, há muito tempo atrás, Deus escolheu um povo pequeno e desprezado para cumprir o seu propósito eterno. Esse povo chamava-se Israel. Deus estava interessado nesse povo porque ele seria o canal por onde Deus abençoaria toda a humanidade. Deus protegeu esse pequeno povo de todas as grandes nações que se levantou contra ele, como o Egito, a Síria, a Babilônia e várias outras. E então, quando chegou a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo escolhido certo, o tempo certo escolhido por Deus, ele enviou o Senhor Jesus à terra e ele nasceu justamente desse povo, o povo de Israel. Jesus cresceu e realizou entre os judeus a obra que ele tinha para realizar, foi rejeitado por eles, foi crucificado, mas no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. E aquele propósito que Deus tinha com o povo de Israel passou para um novo povo, formado a partir da morte de Jesus na cruz. E esse povo chama-se igreja, que nada mais é do que a união dos judeus que creem em Cristo com os gentios que creem em Cristo. E para quem não sabe, gentio são todos os povos de todas as nações do mundo, todos os outros que não são judeus. Todo aquele que não é judeu é um gentio, segundo a Bíblia classifica. Bem, entre as tarefas dadas a esse povo, que Deus levantou, esse novo povo chamado igreja, 3 delas se destacam porque elas são essenciais e exclusivas desse povo. A primeira tarefa é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A segunda tarefa é edificar e solidificar a fé dos cristãos. E a terceira tarefa é proclamar o Evangelho, como disse Jesus em Atos capítulo 8, de Jerusalém até os confins da terra. E é sobre esse terceiro ponto, proclamar o Evangelho, que eu gostaria de aprofundar a nossa reflexão de hoje. Se a comunidade de cristãos não cumpre essa ordem dada por Jesus e se dedica apenas a outras coisas, ela vai aos poucos perdendo a razão de existir, mesmo que as outras coisas às quais ela se dedica sejam tarefas de grande valor. Sabe por quê? Porque qualquer outra tarefa pode ser feita por qualquer outra pessoa ou outro grupo, mas adorar ao Senhor, edificar a fé e principalmente proclamar o nome de Cristo só pode ser feito por um povo: os salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Não há outro povo em todo o planeta credenciado e devidamente capacitado pelo Espírito Santo para realizar essa tarefa. Eu li um trecho do livro do curso Perspectivas sobre isso, que eu achei muito interessante, fantástico, na verdade. Diz assim:
Pela perspectiva da eternidade, a missão da igreja é mais importante que o avanço dos exércitos ou as ações das grandes capitais do mundo, porque é no cumprimento dessa missão que o propósito divino para a história humana é realizado. Nossa missão é exatamente essa. Isso significa que nós devemos nos sentir honrados em sermos participantes do propósito eterno de Deus para a humanidade. As últimas palavras de Jesus aqui na terra foram: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Depois que ele falou isso, ele voltou para o céu e enviou o Espírito Santo. Ele veio para dar ousadia, para dar coragem para aqueles primeiros cristãos para começarem o trabalho de proclamação do Evangelho do Reino de Deus. É importante destacar aqui que ser testemunha de Jesus não era uma imposição e nem uma opção, era uma consequência. Eles falavam naturalmente daquilo que eles viam e ouviam. A expansão da igreja era espontânea por causa da saúde espiritual do povo. Em momento algum nós vemos os apóstolos exortando, obrigando, precisando organizar programas especiais de evangelização. Não! Tudo acontecia naturalmente como resultado do dinamismo do Espírito Santo no meio da igreja. E em 70 anos de existência do cristianismo, já havia cerca de 500 mil de cristãos. Como foi que isso aconteceu? Cada cristão assumia o seu papel na evangelização do outro. Era no boca a boca mesmo, não tinha estratégia, cada um usava o método que achava que era melhor para cumprir a ordem de Jesus. O problema dos nossos dias é que muitas vezes nós queremos trabalhar com tantas técnicas, tantas estratégias, fórmulas, métodos, que alguns acabam se desculpando dizendo que não estão preparados para evangelizar. E assim o trabalho vai avançando de uma forma mais lenta, porque parece que só um pequeno grupo de uma determinada elite espiritual é que parece estar apto para evangelizar. E isso não é verdade. É o Espírito Santo que age através de nós. Outro trecho do livro do curso Perspectivas que me chamou bastante a atenção diz assim: Deus confiou a pessoas como nós, pecadores redimidos, a responsabilidade de executar o propósito divino na história. Por que Deus tomou essa decisão? Não estaria assumindo o grande risco de que o seu propósito não fosse cumprido? Já são mais de 2000 anos e o alvo ainda não foi atingido. Por que Deus mesmo não assumiu a tarefa? Por que não enviou os anjos em quem podia confiar para realizar o trabalho? Por que confiou a nós? E nesse ponto entra a pergunta que não quer calar. Por que Deus não convocou os anjos para pregar o Evangelho? E eu gostaria de mencionar aqui pelo menos 3 razões que para mim são claras para Deus ter convocado a nós e não aos anjos. A primeira razão é que Deus não convocou os anjos por uma questão de estratégia. Nós cristãos estamos espalhados pelo mundo com os mais variados rótulos. Professor, encarregado de limpeza, advogado, engenheiro, pedreiro, donas de casa, empresários, etc. Mas a nossa verdadeira identidade é fazedor de discípulos de Cristo. A estratégia de Deus foi penetrar em todas as áreas da sociedade para fazer discípulos através de nós. Ele está representado nos hospitais através de médicos cristãos, né? Claro, enfermeiras, pessoal da limpeza, está nas escolas através dos professores, das merendeiras, dos diretores, supervisores, está na mídia através de jornalistas, cameramen, funcionários de um modo geral e por aí vai. Através dessas pessoas, Jesus vai se tornando conhecido. Quer ver só?
Se for possível, escreva aqui embaixo nos comentários através de quem você conheceu Jesus, só para a gente conferir. Qual era o rótulo que essa pessoa usava quando ela falou de Jesus para você? Aí depois a gente vai conferir aí nos comentários, tá bom? Então, gente, as ocupações que os filhos de Deus exercem na sociedade são apenas rótulos. Muitas pessoas usam, obviamente, os seus rótulos de maneira errada e não cumprem o propósito de Deus para as suas vidas, que é ser sal da terra e luz do mundo. Mas graças a Deus, outros têm sido fiéis nessa tarefa e têm testemunhado do Senhor. Os anjos não fariam isso tão bem. Em segundo lugar, Deus não convocou os anjos por uma questão de experiência pessoal. Os anjos nem imaginam o que é viver afundado no pecado, experimentar a libertação de um peso de pecado, ser purificado pelo sangue de Jesus e viver a alegria da salvação. Essa sensação de pecar e ser perdoado, os anjos nem imaginam como é. O cântico da salvação é um cântico que os anjos nunca poderão cantar. E em terceiro lugar, Deus não convocou os anjos por uma questão de identificação. Se o alvo de Deus fossem os anjos, ele convocaria os anjos. Mas o alvo dele são os homens, então ele convoca você e eu. Se um anjo pregasse, por exemplo, como vencer a tentação, ninguém aceitaria, porque os anjos não têm esse problema. Foi por isso que Jesus veio em carne, se identificou conosco e nós cremos que podemos vencer todas as tentações, todas as tribulações do mundo, porque ele venceu como homem, nos dando exemplo, né? Sendo carne e osso, mostrando pra gente que nós também podemos vencer. Então, tudo o que Deus quer de nós é que nós assumamos a nossa verdadeira identidade, façamos a obra de Deus, a obra que Ele nos convocou para fazer, nesse período curto da nossa vida aqui na Terra. Cumpramos o nosso propósito, levando outras pessoas para Jesus. Jesus disse que nós somos sal da terra. O que Ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que os seus seguidores seriam um diferencial neste planeta, dando o sabor do prazer e da alegria a todos os que encontrassem. E é por isso que está nas mãos da igreja e de ninguém mais a responsabilidade de mostrar ao mundo como é gostoso conhecer e viver uma vida onde Jesus é o Senhor, onde Jesus é o centro. Está em nossas mãos mostrar com a nossa vida, através de palavras, atitudes e ações, como Jesus pode mudar uma pessoa de dentro para fora num processo de transformação em que todos podem perceber que essa pessoa foi purificada dos seus pecados pelo sangue de Cristo e que se tornou uma nova criatura, como diz 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Nós gostamos muito da palavra Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas cada um de nós deve pensar, pare e pense, quanto tempo eu invisto orando pelos missionários e pelos trabalhos voltados para a evangelização? Quanto do meu dinheiro eu invisto nesses projetos? O quanto eu me envolvo em trabalhos evangelísticos da minha denominação? Quanto da minha vida testemunha às pessoas com as quais eu me relaciono, pessoalmente, até virtualmente, que eu sou de Jesus? O que eu estou fazendo enquanto espero a volta de Cristo? Talvez você pense, mas os dias que nós estamos vivendo são dias maus mesmo. Sim, eu concordo. Mas Deus derramou o seu Espírito sobre nós justamente para nós termos poder para falar do seu amor que pode mudar a vida de muitas pessoas à nossa volta. É Ele quem faz o milagre da transformação. Eu li em algum lugar, infelizmente não me lembro onde, que nós não podemos ser otimistas românticos ao ponto de pensar que o Evangelho vai alcançar todo mundo e que Jesus vai reinar e todos viveremos felizes para sempre. Isso é um otimismo romântico. Mas nós também não podemos ser pessimistas desesperados, pensando que falar de Jesus é uma tarefa impossível de se cumprir por causa do mal que impera na terra. Nós devemos sim ser
realistas segundo a Bíblia, isto é, reconhecemos o poder terrível do mal, mas ainda assim prosseguimos com a nossa missão, a fim de ganhar vidas para o reino de Deus até que Cristo volte para a sua vitória final. Se você ama e aguarda ansiosamente a volta de Jesus, não meça esforços para levar o evangelho a todo o seu mundo. Entendeu? No trabalho, na escola, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no e-mail, onde você tiver oportunidade. Leia mais a sua Bíblia. Dependa mais do Espírito Santo para falar do amor de Jesus. Deixe ele conduzir a situação e deixe os resultados com o Senhor. Sua função é falar. Quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Então, faça a sua parte e deixe os resultados com ele. E eu quero encerrar a minha fala de hoje com um testemunho muito interessante que eu ouvi de um cristão que sempre convidava o seu vizinho para ir à igreja e ele dizia: hoje eu não posso, eu estou lendo um livro. Convidou outra vez e o vizinho respondeu a mesma coisa. Convidou terceira vez e ele respondeu de novo: hoje eu não posso ir à igreja com você porque eu estou lendo um livro. Depois de um tempo, um dia, aquele vizinho veio até o cristão e disse: hoje eu vou à igreja com você porque eu acabei de ler o livro. E ele falou: ótimo, vamos para a igreja. Então eles foram para a igreja e naquele dia o vizinho se converteu. De primeira visita já se converteu. No caminho de volta, o cristão estava super feliz, né? Porque o seu vizinho tinha aceitado Jesus, mas ele não aguentou e perguntou: diz uma coisa, que livro era esse que você estava lendo, que tão interessante que você não podia deixar de lê-lo para poder ir à igreja comigo? E o vizinho respondeu: o livro era a sua vida. Eu estava vendo se realmente você vivia tudo aquilo que você dizia a respeito de ser cristão. E quando eu vi que era verdade, eu desejei a mesma coisa para mim. Esse livro era a sua vida. Quantas pessoas estão lendo a nossa vida nesse exato momento? E que tipo de mensagem nós estamos passando? Será que aquilo que a gente vive condiz com aquilo que a gente fala? Que Deus nos ajude a sermos testemunhas fiéis do seu nome na terra. Amém? Muito bem, agora eu gostaria de desafiar você a não só evangelizar no seu círculo de relacionamentos, mas também através da oração pelos povos não alcançados. Você pode alcançar de joelhos lugares onde talvez você nunca pise com os seus pés. E é muito fácil, você vai fazer isso através do Joshua Project. É só você ir no Play Store do seu celular e digitar Joshua Project App, vai aparecer então esse desenho. Aí é só clicar e baixar. Todos os dias eles vão enviar uma mensagem para você sobre um povo não alcançado, com um resumo das informações principais sobre aquele povo, para você apresentar então a Deus em oração. É bem legal porque assim a gente não esquece, né, de orar, eles mandam sempre o lembrete. Uma bênção mesmo para a gente poder participar da obra de Deus ao redor do planeta, né? Seja você então mais um intercessor pelos povos não alcançados do mundo. Bem, queridos, aqui nós finalizamos a nossa reflexão de hoje e eu espero que você seja sensível à voz do Espírito Santo nesse projeto de falar de Jesus e orar, né, pelas pessoas que ainda não o conhecem, tá? Então você pode evangelizar na sua Jerusalém, Judeia, e você pode chegar até os confins da terra em oração. Ok? E não perca o nosso assunto da próxima semana, porque é praticamente uma sequência do assunto de hoje. Porque além de falar de Jesus, nós não podemos esquecer que ele disse: ide e fazei discípulos. E discípulo é mais do que um simples aluno, é alguém que aprende através da convivência com seu mestre. É um desafio que vale a pena ser aceito. E nós vamos falar sobre isso com mais detalhes na próxima semana. Eu espero você. Deus te abençoe e até lá.